As vagas pro meu curso sobre YouTube estão abertas, então tá aí na descrição, o Dominando YouTube, tá? A gente passa por todos os métodos que eu usei para ter aí um monte de canal no YouTube funcionando e já faturei mais de R$1 milhão com o YouTube, com canais que eu nem precisei aparecer. E se você tem alguma vontade de começar a produzir conteúdo pra internet, na minha opinião, acho que o YouTube é o melhor lugar. Então, dê uma olhada lá, se te interessar, fica o convite. É interessante isso, porque a gente fica bom pra quem gosta de lógica, pra quem gosta de... Acaba tendo um repertório em ficar bom em te dar argumentos de que você merece estar ali, né? Isso. E quando você tá no outro lugar, você vai usar a lógica por o contrário. Você vai usar essa lógica... Né? É verdade isso. Porque a gente quer ter razão. Antes de tudo, esse ego, ele quer ter razão, porque a razão me dá a sensação de segurança, de que eu conheço aqui. Eu sei explicar exatamente o que está acontecendo. E aí é profundamente autossabotado esse ego, né? Da outra vez eu acho que eu expliquei isso, esse modelo do yoga, do porquê que a gente sofre, o que ele chama de klesha, que é impedimento. O Patanjali, né, grande escritor do tratado sobre yoga, ele vai dizer assim, ó, sofrimento tem 5 causas. A primeira delas é a ignorância, é a insciência, é a confusão, é a vidya, né? Eu trocar o falso pelo verdadeiro, o certo pelo duvidoso, porque desse lugar surge o ego, a asmita, mas essa autoafirmação, eu sou o centro do universo. E esse centro do universo, para ter essa sensação de segurança e sobrevivência, mesmo quando tá tudo cagado, ele quer explicar que ele entende o que tá rolando ali. Daí vem a avidez ou apego, né? Que é raga. Eu tenho apego à ideia da verdade, eu tenho apego ao mundo que eu vivo, ao modo de vida que eu criei, por mais cagado que ele seja. Aversão, eu tenho aversão à ideia de mudar, eu tenho aversão à ideia do outro, eu tenho aversão... Então, a avidez e a aversão, eles são irmãos gêmeos, né? O apego e a repulsa. E o medo da morte, o medo da autodestruição, o medo de ser aniquilado, seja de qualquer forma. Ah, mas uma pessoa em depressão, ela tá... No meu caso, por exemplo, querendo morrer, ela está em crise suicida. Ela não quer deixar de ser. Ela quer deixar de sofrer. Essa é a parada. Só que a gente confunde. De novo, é essa ignorância que faz eu confundir. Eu não entendo que, embora eu seja a causa fundamental do problema, né? Porque você dizer para uma pessoa depressiva, o problema está em você, puta, você está pedindo para a pessoa se matar. Mas não é isso, assim... O problema está em você pela forma como você está olhando para a realidade. Vamos aqui junto comigo que eu te ajudo a enxergar diferente. Né? Então, o Chogyam Trungpa, que é um grande mestre, ele fala assim que o problema da mente não é a negatividade dela. A mente negativa é útil, a mente que se esvazia, a mente que questiona, a mente que diz não. Isso é um aspecto negativo da mente, recusar as paradas. Né? Porque a gente tem essa pira hoje em dia de sua mente é muito negativa, seja positivo. Cara, assim... Se a tua experiência de mundo está baseada nessa ideia New Age abilolada de não julgue nada, não condene nada, você tudo não... é lindo. Você é um idiota, desculpa, você é só um idiota. Porque o mundo tem problema, e se você é incapaz de ver que o mundo tem problema, e você acha que tudo é lindo, tudo é gostoso, e que, eu não posso julgar, porque isso é ego. Então, essa tua necessidade de se encastelar nesse mundinho de fantasia, de bem-estar que não existe, é uma anestesia e um processo de ignorância. Você entrar dentro da sua conchinha é tão ruim quanto você achar que tudo tá uma bosta. É também um processo de delusão. Então, o lance então, a mente ter um aspecto negativo é necessário. Ele vai dizer, é fundamental, é o seu discernimento, é você dizer, isso aqui não presta, isso aqui não tá legal. O problema não é o julgamento, é quando eu condeno o outro sem ter... material para isso, né? Então, quando eu tô pré-julgando, quando eu tenho preconceitos. Agora, você julga sem ter conhecimento, né? Que é outra coisa que você tinha falado. Vá lá, exatamente. Porque, assim, você tem que ser capaz de condenar o absurdo. Total. Eu não vou julgar o cara que tava escravizando as pessoas lá no sul. Não, cara, eu vou chamar esse cara de canalha, é o que ele é. Seja quem for que esteja envolvido nisso, né? Então, é simples assim. O problema não é a mente negativa. É o que o Chogyam Trungpa chama de a negatividade da negatividade. Ou seja, é você usar essa ferramenta de discernimento para autossabotagem. Então, você dizer assim, eu sou cético. Eu sou tão cético que se eu disser para você, isso aqui é um microfone, você vai duvidar até o ponto do impossível, porque você pode fazer isso, você vai criar argumento para isso, mas isso não é nem necessário, nem verdadeiro. É uma ferramenta de captação. Você só tá sendo chato. Sim. Às vezes, então assim, essa negatividade da negatividade não é nem verdadeira, nem necessária e nem útil. Você só está desperdiçando uma tremenda quantidade de energia para teimar com o mundo porque você quer defender seus pontos de vista. Então você tem que ser capaz de ser cético sobre o seu próprio ceticismo também. Né? Quer dizer, tem uma hora que eu tenho que questionar a minha teimosia.
isso é um processo muito difícil para mim, né? Indo pra Índia, vendo umas paradas que pra maior parte das pessoas, e até para mim, você fala assim, mano, isso aqui é um milagre, isso aqui não existe. Como assim? Então, tem uma hora que você tem que parar de teimar. Ó, o cara tá fazendo isso na tua frente, o cara é de carne e osso e tá fazendo essas paradas. Como é que você tá duvidando? O cara tá lendo tua mente, o cara... Cara, eu tenho isso aí, velho. Sabe? Então, assim, tipo... Eu fico duvidando dessas Eu também, mas paradas. chega uma hora que você tem que pensar assim, é útil eu continuar duvidando? Porque a maior parte do tempo é. Ah, se o cara tá tentando me mostrar uma parada sobrenatural pra impingir em mim alguma espécie de controle, beleza, deixa eu duvidar do cara. Mas que nem eu tive agora nos Himalaias, as coisas que eu vi lá, ninguém tava querendo me provar nada, nenhum deles precisava me provar porra nenhuma, eles não queriam nem meu dinheiro, nada. Então assim, eles não estavam querendo que eu fosse seguidor deles, eles estavam lá só fazendo o rolê deles. Por que eu ia continuar duvidando, sabe? Cara, sobre essa questão da negatividade e da negatividade, pra continuar, por que a gente... Quando tá num processo depressivo, por exemplo, a gente consegue cada vez mais se afundar cada vez mais, né? Enxergar o lado ruim das coisas. E porque quando a gente tá bem, a gente também tem esse padrão de se colocando pra baixo. Apego. Se eu tiver que resumir bem, a resposta é apego. É aí a raiz, a gênese do sofrimento, né? Por quê? Porque o apego dá essa sensação de posse, me dá a sensação de identidade, né? Eu sou quem eu sou, baseado no apego que eu tenho, à identidade que eu possuo, aos títulos que eu tenho, às coisas que eu tenho. Essa necessidade de estocar coisas é para dar essa sensação de segurança. Se você quiser voltar lá atrás e entender por que é que a gente se apega às coisas, a gente pode pensar nos nossos antepassados 10 mil anos atrás, em períodos de escassez, né? Olha, se eu salvar essa plantação, assim, se eu guardar, esconder dos meus vizinhos, talvez eu não morra de fome no inverno. Então, quando a gente transporta essa ideia do apego primário para a sobrevivência para o resto das coisas e joga nessa sopa o ingrediente da nossa ignorância fundamental, esse avidya, essa confusão com a realidade, então aí você começa a entender por que, por exemplo, que a gente se auto-sabota. Tem um livro, agora eu não lembro agora o nome do autor, ele é Gianotti, acho que é, sobre auto-engano. Ele é um biólogo também que escreveu sobre auto-engano, explicando para nós o seguinte, que o engano, né, a prestidigitação, a confusão, é um mecanismo que a natureza usa, né? Os animais se camuflam, a gente cria maneiras de enganar para sobreviver. O problema é quando a gente usa esse mecanismo contra si, né? Então, qual é a ideia do auto-engano? Por que existe esse lance da autossabotagem? Eu preciso ter a ideia de que eu estou no controle de alguma coisa. Eu preciso ter a ideia de que o mundo em que eu estou é o conhecido. Essa é a ideia do ego, assim, de que as coisas sejam permanentes. Essa é a definição, aliás, dessa ignorância. Achar que são permanentes as coisas impermanentes. Achar que são verdadeiras as coisas que são falsas. Bom, mas aí quando um yogi fala, o que é impermanente? Putz, olha para tudo que fenece, para tudo que morre, para tudo que muda, isso é impermanente. O que sobra? Senão esse lugar silencioso e vasto da consciência interna. Né? Então, quer dizer, a ideia de que eu preciso sobreviver, de que eu preciso ter segurança, começa a ficar confusa. Então, se eu preciso ter explicações para tudo, se eu preciso ter domínio sobre tudo, quando eu estou num processo depressivo e autossabotado, eu preciso justificar para continuar tendo alguma certeza, embora isso seja uma merda, de que eu estou em algum lugar de controle e que as pessoas não fazem ideia do porquê que eu estou passando aquilo. É claro, apego e ego. É a ideia de autocentramento. Você não faz ideia do que eu estou passando. Não, você já teve depressão, mas você não faz ideia. A minha é muito pior. Não, eu sei como eu estou mal. Mas deixa eu aqui, porque não tem solução para mim. Eu já tentei fazer tratamento, eu já tentei tudo. Então, é esse autocentramento. Eu, meu. Quando você abrir mão dessa cacofonia mental, dessa ideia de controle e desse medo da autodestruição, quando você simplesmente se estabelecer no agora, é capaz que boa parte desse tumulto e dessa agitação desatarrache daí. Essa é a hora de você usar a negatividade da mente. Dizer assim, basta, não preciso explicar mais não, para. Só para. Eu penso assim, veio na minha cabeça agora, essa questão de estar aqui e agora, né? Eu imagino que isso há 10 mil anos atrás, será que foi adaptativo? Pra gente ter esse lugar na gente, assim. Eu acho que, na verdade, adaptativo foi a gente criar outra realidade. Porque se você pensar bem, o que um animal faz é estar no aqui e agora. A alegria do teu cachorro, se você sai por 1 hora ou por 10 dias, é a mesma quando você volta. Porque ele está ancorado no presente. Né? E, claro, que bom que a gente teve essa noção de pensar esse tempo imaginativo. Porque passado e futuro são lugares da imaginação.
E toda a nossa capacidade de aprendizado está na nossa capacidade de memória. Ora, é porque eu lembro do que a minha professora ensinou, é porque eu lembro onde eu moro, que existe alguma coerência sobre o tipo de vida que eu tenho. Tem mestres, por exemplo, que em estado de profundo samadhi não lembram quem são, não lembram de comer. Eles chegam nesse nível, assim, de tipo... Tem mestres que, em algum grau de meditação, durante um período, não lembram de alimentar o próprio corpo. Não é que ele esquece quem ele é, como uma espécie de Alzheimer. Ele esquece de como manter a integridade física. E claro, ai meu Deus, eu não quero isso. Então, ele está ali explorando esse reino da consciência para que quando ele volte, ele saiba transmitir alguma coisa muito nova, muito verdadeira, muito positiva, que ajude na vida prática. Esse é o lance da meditação, gente. Não é esse escapismo, não é ir para a montanha. É como é que eu transporto essa sacralidade, essa vitalidade, esse estado divino para minhas relações sociais, para quando eu estou no supermercado, para quando eu estou limpando minha orelha, para quando eu estou beijando minha namorada, meu namorado, para quando eu estou rezando ou meditando, para que tudo isso seja integrado. A gente quer se sentir bem, né? Ah, cara, você quer definir qual é a busca do ser humano? É isso. A gente parece clichê pra cacete, mas o que a gente quer mesmo é ser feliz. Ué, é isso aí. A questão toda... E isso é uma das coisas que o Mathieu Ricard, aquele cara que foi considerado o homem mais feliz do mundo, que é um monge que também era microbiólogo do Instituto Pasteur. Ele é um monge budista e aí fizeram um monte de medições no cérebro dele e entenderam que assim, ele consegue ativar, por uso da vontade, regiões ligadas a profundo prazer, a profunda tranquilidade. E o que ele explicou sobre isso... E que também não surpreende nenhum yogi, assim, dizer assim, um cara que medita é muito mais feliz do que quem não medita. Ele disse assim, olha, felicidade genuína para nós não é uma sucessão ininterrupta de momentos prazerosos e de coisas prazerosas, porque isso seria exaustivo e insuportável. Imagina, você ter uma infinidade daquelas sensações que você tem quando você dá a risada de se acabar. Chega uma hora que dói a barriga, né? É porque aquilo acaba que tem valor. Ele disse, isso não é a parada. A coisa ser cada vez mais crescente, né? A sensação de prazer. Porque isso que uma pessoa drogada busca. Ela quer manter aquela mesma sensação da primeira vez que ela usou. As pessoas de hoje em dia, né? Com celular, pornografia e drogas. Exatamente. Ele falou, isso não é felicidade. Felicidade é a capacidade de ancorar sua mente em virtudes que me conectem com a vida tal qual ela é. Como, por exemplo, a compaixão. Como, por exemplo, a bondade amorosa, como, por exemplo, a alegria empática, você ser capaz de ser feliz com a felicidade do outro, e como, por exemplo, a equanimidade, você ser capaz de ver as coisas como elas são e estar em paz com isso. Essa é a parada, né? Você não precisa de nada, você tá bem ali. E você vai fazer os seus corres, você vai conseguir suas coisas, mas você não vai se angustiar pela falta, né? E nem vai se afogar no excesso. Isso é uma busca para a vida toda, cara? Cara, claro que sim. Né? Tem que ser um modo de vida. Você não chega no momento onde você descobre um mecanismo psicológico para se sentir assim? Essa é a ideia da iluminação. Essa é a ideia do nirvana. É você chegar num lugar em que o sofrimento deixe de existir. A parada é que uma vez que você chegou lá, uma vez que você viu isso, você não pode desver, né? Então, uma vez que você chegou nesse lugar de não sofrimento, dessa essencial realidade que um mestre está, em que eu e meu não importem tanto assim, em que você se integra com o outro, depois que você já não sofre mais, você percebe que a busca de mestres verdadeiros é tirar outras pessoas do sofrimento. Né? Então, assim, porque você não vê divisão mais entre você e o outro, e aí você vê aquele outro no mesmo lugar de ignorância que você estava, e você, imbuído de uma tremenda compaixão, vai dizer assim, cara, vem cá que eu vou te mostrar como sair daí. Aí passa a ser o modo de vida de um mestre. De novo, por que não é sobre egoísmo? Porque quem chegou no mais alto grau de emancipação espiritual não tem outra tarefa, não tem outra motivação para existir do que o altruísmo. Que alimentar essa compaixão que ele criou. Exato. Né? Esse altruísmo que é o viver pelo bem-estar do maior número de seres. Esse é o voto, né? O Mahavrata, grande voto de todos esses caras. A minha vida tem sentido quando eu faço o outro participar dela. Ora, se o grande objetivo da vida é felicidade e eu já cheguei na minha, e se não existe separação entre nós, o meu objetivo agora vai ser levar felicidade para outras pessoas. Eu já atingi a minha. Eu não tenho mais nada para fazer. Tem uma passagem linda do livro do Yogananda, Autobiografia de um Yogi, que acho que é o meu livro favorito, assim, da minha vida. Como que chama? Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. A galera que lê fala assim, isso é muito fantasioso, tem um monte de milagres que eles descrevem lá e tal. E, de fato, dá uma estranheza fodida. A primeira vez que eu li, eu falei, mano, isso aqui não é possível. Mas aí eu fui entendendo duas coisas. Nenhuma história é sobre a verdade factual dela.
mas sim sobre a verdade simbólica e como ela me transforma. E segunda coisa você já tentou fazer essas práticas do jeito que esses caras fizeram para ver se não funciona igual? Porque o pouco que eu fiz me deu mostras de que, cara, sim, você atinge estados bem fora do normal, bem fora mesmo. A gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas assim, tem uma passagem da autobiografia de um yogi em que o Yogananda, de novo, foge do mestre dele. Ele tinha essa pira de ir para os Himalaias, eu não quero ficar aqui. O mestre dele estava ali perto de Calcutá e tal. E o mestre dele meio que diz para ele, cara, não vai, não tem nada. Tem um monte de gente que vive nas montanhas e não é iluminada, não é o lugar que faz o iluminado. Daí o Yogananda foge e tal, encontra outros mestres que mandam ele de volta, eventualmente, pro mestre dele. E quando ele chega todo envergonhado e fala assim, pô... E o mestre tá super de boa com ele. Ele fala assim, pô, achei que o senhor estivesse bravo comigo. Ele fala assim, como eu poderia? Insatisfação e infelicidade vêm de desejos que estão em oposição. Eu não desejo nada para mim. E tem uma outra coisa, eu jamais te utilizaria para os meus próprios fins. É só a sua verdadeira felicidade que me interessa. Você fala assim, caraca, que grau de maturidade é esse desse cara? Que vai falar assim, cara, você quer continuar dando cabeçada? Eu vou te amar igual. Não interessa se você continuar fazendo cagada. Eu vou te amar igual, eu tenho todo o tempo do mundo, eu não tenho mais nada para fazer. Se não, te dá uma oportunidade de ser diferente. Se você consentir com isso, eu vou te ensinar a desconstruir essa personagem falsa com a qual você está aí encapsulado e está sofrendo. Mas você tem que querer.